Pessoas do canal Laranja Dinâmica, eu sou o Luiz Lucas e hoje estou trazendo mais um vlog, sim, um novo vlog aqui no canal. Estou tentando fazer agora esses vlogs mais curtos, mais secos mesmo, dando algumas opiniões sobre algumas coisas que está acontecendo, que eu vejo, ou respondendo alguma coisa, alguma pergunta que, enfim, eu pego no Reddit, alguma coisa do tipo, ou vocês também podem fazer perguntas aqui no campo de comentários, aí vocês que sabem, beleza? Bom, é importante vocês se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo, deixar o like e também ler a descrição desse vídeo, tem informações importantes e comentar alguma coisa para engajar, beleza? E veja os outros vídeos também que é muito legal. Bom, então, né, vamos continuar aqui e eu tive essa ideia de fazer hoje esse vlog falando sobre Stranger Things, a última temporada. Se vocês não sabem, né, em 2025, hoje estou gravando dia 28/12. Estreou no dia 25 a segunda parte da última temporada. Se eu não me engano, acho que no começo de dezembro estreou a primeira parte, com alguns episódios, eles separaram em três. E no dia 31 de dezembro, no último dia do ano de 2025, vai estrear o último episódio da última temporada. Stranger Things é uma série muito boa, tá incrível mesmo, essa pegada aí de nostalgia e crianças envolvidas e tal. Porque parece que as coisas de hoje, sabe? Sei lá, a moda de hoje e tal. Claro que é difícil falar no de hoje, tá? Porque o hoje tá em tudo que é lugar, porque estamos vivendo hoje, né? Mas parece que tudo que é nostalgia, anos 80, 70, quando faz algum filme, quando inventam de fazer alguma série sobre essa década, essas décadas, né? Parece que é tipo assim, é batata que vai dar certo, porque mexe com nostalgia, a galera curte pra caramba. Parece que os anos 2000, isso daí já é um outro assunto, mas só vou falar agora. Mas parece que os anos 2000 ele foi o último que teve personalidade de fato, sabe? Teve umas músicas legais. Eu mesmo vivi os anos 2000, né, na minha pré-adolescência, na minha também quando eu era criança, enfim. Então eu vivi os anos 2000, mas parece que depois de 2010 as coisas foram decaindo muito, sabe? Essa coisa de identidade. Tipo assim, nos anos 90 tinha bastante, mas como eu nasci nos anos 90, então eu era criança nos anos 90, então eu não lembro de muita coisa. Porém, lembro de algumas coisas. Anos 80, anos 70, a gente vê em séries e tudo mais. E por isso que muitas séries, filmes, essas mídias, elas costumam trazer coisas dos anos 70, 80, 90, porque sabe que as pessoas têm muito carinho por essas épocas, tem músicas marcantes, programas, jeitos de vestir, estilo e muitas outras coisas que são presentes nessas épocas e de vez em nunca, às vezes até volta atualmente, coisa da moda, música, enfim, porque são épocas marcantes. Bom, mas enfim, vamos falar de Stranger Things, né? Stranger Things é uma pegada muito boa, né? Uma série muito boa, uma história incrível envolvendo essa coisa aí de mundo invertido. Não é alienígena, mas é tipo um monstro. Então, e também, né, remete aos anos 80, se eu não me engano, aos anos 80. Então é muito legal, muito interessante para vocês verem como deu tanto certo, né? Essa coisa aí de remeter às coisas antigas, o Welcome to Daryl, que é a do It, né, do Pennywise, que já é da HBO Max. É, fez um sucesso, porque meio que imitou Stranger Things. Não é que imitou a fórmula, é que eles pegaram e fizeram com crianças, mas em Daryl, né? Em vez de Hawkins, que Hawkins é a cidade de Stranger Things, eles fizeram em Daryl, que é onde passa os mistérios lá do Pennywise, que é do It, né? Enfim. E aí deu muito certo, e aí um monte de gente tá falando que até mesmo Welcome to Daryl é melhor que Stranger Things, porque é incrível, não sei o que. Até agora tem a primeira temporada e eu não tenho esse streaming, mas eu vou ver se eu assisto ano que vem essa série. Eu fico com muita vontade. Apesar de ter vários filmes também na Max que eu quero assistir, e claro, eu vou comentar todos eles, todos que eu assisti, no meu blog onde eu critico filmes. O link tá na descrição desse vídeo. Bom, mas vamos falar de Stranger Things, tá? Foi incrível. Teve 5 temporadas, vai ter spin-off. Os caras falaram que não vai ter spin-off, não vai ter mais nada, mas claro, né? A Netflix fez lá a reunião com os caras e falou assim: não, tem que continuar com Stranger Things, mesmo que aqui tem um final, tem que fazer
história paralela aqui, alguma coisa ali, porque a marca tem que continuar, e claro que vai continuar, mas eu acho que vai entrando na geladeira por uns 2 anos e creio que lá para 2027, 2028 vai pintar alguma coisa nova sobre Stranger Things. Né, na Netflix. Mas enfim, falando sobre essa temporada, essa quinta temporada e a última, todas as temporadas, desde a primeira até a quarta, todo mundo elogiou, foi uma coisa de louco, sempre trouxe algum outro personagem assim que se juntou à galera e, tipo assim, fez grandes feitos na história, porque a história vai sendo construída, né? Vão explicando novas coisas, vão acrescentando novas ideias, novas situações dentro da história principal para ir alimentando o grande vilão, as coisas que acontecem em volta e tudo mais, né? Para criar essa coisa gigante que é Stranger Things, né? Esse universo. Então, cada temporada vai trazendo novas situações, mais coisas, vai aumentando a história. E a quinta temporada vai fechar tudo, né? Vai ser o final e depois esse spin-off, não sei se vai acontecer em outro lugar, em outra época, creio que em outra época, porque se aqui vai fechar tudo, então creio eu que no último episódio vai acabar o mundo invertido, eles vão conseguir explodir o local. Bom, mas enfim, não é esse o ponto. O ponto é que desde a primeira temporada até a quarta, todo mundo elogiou, todo mundo arrancou o cabelo, todo mundo falou que era a melhor série de todos os tempos, que os irmãos Dufflin, se eu não me engano, chamam Dufflin, que fizeram a série, né? Eles são os caras, são os pica das galáxias, porque eles são extremamente criativos e não sei o que lá e mais o que, e realmente são, tá? Tipo assim, é incrível. Eu não tô falando só de história, mas sim de situações dentro da história, porque não é assim, criei essa história, vai acontecer isso, isso, isso e aquilo e pronto. Nossa, você é muito criativo. Não, desenrolar, criação de personagens, evolução de personagens, criação de situações que os personagens vão se passando. Ah, agora ele vai ali e ali vai acontecer isso, aquilo, mas o que lá que ele vai aprender a fazer isso e vai sair vivo daquela situação que ele poderia morrer, tipo isso. É incrível. Então, tipo assim, tem vários elementos dentro da história que se encaixando, né, e somando assim, cria sim a história e a gente fala, pô, os caras são criativos, criaram isso, criaram aquilo, criaram tal situação, tal personagem e tal. Então o que acontece? A quinta temporada, eu não diria que está sendo massacrada, já ia falar demais, né? Mas ela está sendo um divisor de águas, porque algumas pessoas, e não são poucas, também não vou falar que são muitas, mas não são poucas, é um número considerável, que não está curtindo a quinta temporada de Stranger Things. Eu quero saber de você que está vendo esse vlog aqui, comenta aqui embaixo, tá? Se você gosta de Stranger Things, se você assistiu, se não assistiu, se gostou da quinta temporada, se gostou do último episódio, porque até eu soltar esse vídeo aqui já vai ter lançado. E talvez eu faça um outro vídeo falando sobre o último episódio de Stranger Things, mas até agora eu assisti todos, menos o último que vai estrear no dia 31, que eu também tô com muita vontade de assistir, pra falar a verdade. Bom, enfim, tá sendo um divisor de águas por quê? Porque a galera tá falando que não tá gostando, não tá muito legal, não tá sendo tão impactante, falando que a atriz, né, que faz a Eleven, né, a 11, que é a Bobby Brown lá, Millie Bobby Brown, não tá atuando direito, e agora eu vou dar as minhas opiniões, porque esse daqui é um vlog, então eu vou dar as minhas opiniões, tá? É o seguinte, Lucas, a quinta temporada de Stranger Things tá boa, tá legal, o que que você acha? Se vocês não sabem, eu sou escritor, né? Então, tipo assim, os filmes que eu assisto e tal, eu dá pra mim. Por isso que eu critico filmes, porque eu assisto um filme e penso, pô, tá legal, poderia mudar isso, poderia mudar aquilo e tal. Então, como eu sou um escritor e como eu sou muito criativo, eu posso até depois criar um vlog sobre isso, né? Um vídeo sobre isso. Eu sei o que que é legal e o que não é legal ter na história, tá? Então, eu tenho esse. Eu não sou bom em nada, mas em poucas coisinhas que sou bom é em criatividade, em ver se alguma coisa tá legal ou não, se é em filme, em série, que tenha uma história, tá ligado? Animes, enfim, né? Alguma coisa assim que dê pra assistir e falar, pô, tá legal ou não tá legal. E eu acredito que a quinta temporada de Stranger Things, pra ser a última e a mais impactante de todas, tá fraca, sim, tá? Ela não tá chata, ela não tá ruim, longe disso, tá sendo muito boa. Continua com a mesma vibe das últimas temporadas. Os personagens são demais, são incríveis, você se apega demais aos personagens.
porém as coisas que estão acontecendo tá acontecendo menos coisas legais do que as outras temporadas, sabe? E para ser a última temporada de uma série muito aclamada, eu acho que eles deveriam, os irmãos Dufferin lá, né? E as pessoas envolvidas, que não são só eles que escrevem o roteiro e dirigem os episódios, acho que eles escrevem e dirigem, acho que os mais importantes, mas depois eles terceirizam o trabalho, tipo isso. Eu acho que eles deveriam pensar mais e entregar um material melhor, tá? Porque eles ficaram, acho que um ano sem. Porque acho que a gente ficou 2 anos ou um ano sem Stranger Things. Da quarta temporada até a quinta passou um ano ou 2 anos. Eu sei que em 2024 não teve nada, não lembro se foi em 2022 ou 2023 que teve a quarta temporada. Mas enfim, pra tá fraca, né? Em comparação às outras, tá fraca. Tá chata, Lucas? Não tá chata, tá bem legal, tá bem interessante ver, né, as novas aventuras, né? As aventuras finais, os momentos finais lá do Vecna, o vilão, né? Enfim, o que tudo acontece, o Devorador de Mentes, essas coisas aí e tal, tá bem legal. Mas assim, você assiste com aquela coisa no coração que fala assim, pô, mas deveria ser melhor, porque você tá curtindo. Você tava esperando uma coisa grandiosa, porque é um final, cara. E é o final de uma série incrível. Então, tipo assim, você no mínimo pensa que vai ser uma coisa super impactante, tá ligado? É a mesma coisa de Vingadores Ultimato e Vingadores Guerra Infinita, né? Na verdade, é o contrário. Você assistiu Vingadores Guerra Infinita, então você fala, nossa, o Ultimato vai ser de explodir cabeças. E realmente foi. Os caras entregaram uma coisa sensacional. Em Stranger Things não tá sensacional, tá muito bom, tá? Se fosse dar uma nota assim, ó, de 0 a 10, eu daria uns 7 ou 8, mas deveria ser quase obrigatoriamente um 10, porque tem uma legião de fãs incríveis, uma legião de fãs, tipo assim, em massa. O nome Stranger Things é muito forte, os caras teve tempo para criar a última temporada, né, sentar na mesa, porque, tipo assim, não é que criar, que eu digo, é atuar e aplicar efeito e tal, não, é sentar a bunda na cadeira e escrever o roteiro no PC mesmo, abrir aí o aplicativo, um Word da vida e escrever. Isso daí, não sei, cara, se for uma coisa muito grande, vai demorar um ano e pouquinho, para os caras pensar muito mesmo, mas se eles se empenharem, demora menos, tá? Então, tipo, eu acho que eles tiveram tempo até de sobra para escreverem um roteiro bom, roteiros, né? Cada episódio é um roteiro. Para escrever roteiros maravilhosos. Se eu não diria maravilhoso, mas sim da mesma faixa que Stranger Things é. Entendeu? O que ele ofereceu nas outras temporadas. Não sei o que aconteceu nessa. Não sei porque tá tão abaixo. O último episódio, acho que foi o sétimo ou sexto, não lembro. O último episódio da segunda parte, o penúltimo de toda a série, recebeu a menor nota no IMDb. Isso foi preocupante, porque a galera não gostou. Eu achei que a primeira parte da última temporada, que foi dividida em três, né? Como eu falei pra vocês, a primeira estreia acho que no começo de dezembro, se eu não me engano. A segunda no Natal, com mais 3 episódios. E depois, dia 31, vai estrear o último episódio. A primeira parte dessa quinta temporada eu gostei. Achei muito legal. Teve assim umas cenas que eu falei, uau, não sei o quê. A segunda parte, o primeiro episódio da segunda parte, aconteceu lá uma cena, eu não vou dar spoiler nenhum aqui, eu sei que talvez muitos já assistiram, enfim, mas não vou falar nada sobre. Aconteceu uma coisa muito louca, eu falei, nossa, que demais, eu até me arrepiei e tal, porque é legal você assistir por causa disso, você assiste e acontece uma coisa tão louca que você se arrepia, tá ligado? E aconteceu, eu falei, nossa, que demais, não sei o que, tô louco pra assistir os outros 2 episódios, assistir tudo numa tacada só. Bom, não é muito difícil, né? Vai dar 3 horas e pouquinho. Então, tipo assim, aí no segundo episódio já da segunda parte, o segundo episódio da segunda parte, eu já não achei que aconteceu tanta coisa. Aconteceu lá. Eu, bom, pra justificar, né, pra resumir, nesses últimos 3 episódios foram exibidos no Natal, aconteceu uma coisa bem impactante em cada um. Uma coisa bem impactante cada um. No primeiro episódio da segunda parte aconteceu lá uma coisa incrível lá enfim, de um controlar a mente do outro, acho que você já tá ligado, que eu achei demais. No segundo episódio aconteceu lá uma parada também bem impactante, porém eu não tô lembrado porque assim, foi impactante, mas foi tão pouco impactante que eu até esqueci. Que eu até esqueci.
E no penúltimo episódio aconteceu lá o Will, né, falando lá, se abrindo e se revelando aos amigos, e essa parte foi a coisa mais impactante lá, que eu creio que os caras falaram assim, nossa, aí vai ser demais, porque aí vai, né, aglomerar, vai ter aquela coisa lá de aceitação e tal, não vou falar muito aqui, mas acho que vocês já devem estar sabendo. E aí, não foi tudo isso. Tipo assim, uau, foi legal o personagem se abrir e tal, mas assim, foi uma parte importante, né? Foi uma coisa até comovente e tal, porque a gente cresceu com os personagens, né? Na primeira temporada eles eram crianças. Então foi legal e tal, mas tipo assim, a gente quer ver uma coisa impactante envolvendo lá o Vecna, né? Os monstros, uma luta, alguma situação deles fugindo de algum lugar e tal, mas não teve isso. Teve sim, pra falar a verdade. Não é que não teve, é que eu digo que nas outras temporadas teve bastante momentos assim, e momentos que assim, que duradouros também, né? Que às vezes você falava assim, nossa, como os personagens vão sair dessa e tal, e eles saíam, porque o roteiro era muito bem escrito, tiveram ideias incríveis, muito criativas. Porém, na quinta temporada tá devendo um pouco. Eu não diria que tá ruim, eu diria que só está abaixo do nível Stranger Things de oferecer algo, tá? E isso é meio preocupante até, porque é bem chato, eu achei legal o Stranger Things, entre aspas, né? Deles terminarem. Porque assim, muitas empresas vê que tá dando dinheiro e falam assim: ah, dane-se, só vai terminar quando a gente lançar uma temporada aí que ninguém mais tá aguentando assistir. Entendeu? Aí é chato, porque aí com o decorrer do tempo, daqui a pouco, vai, se acontecesse com Stranger Things, daqui a pouco ia contar a história dos netos dos personagens de agora. Porque ia continuar até infinito, tá ligado? Então, eu achei legal ter um final. Mesmo que vai ter um spin-off, mas vai ter outras paradas e tal. Então, tipo assim, nem precisa assistir se você não curte spin-off, se você só assistir Stranger Things e fechar aqui. Com certeza vai ser uma qualidade abaixo, eu acho, talvez, não sei. Eu acho que não vai ser tão grandioso quanto Stranger Things foi esse spin-off. Mas, tirando o spin-off do lado, eu achei bem legal que vai ter um final, né? É que nem Breaking Bad, que é uma série que eu acho o cinema, acho que é a melhor série do mundo pra mim. Teve um final. Não é que eles continuaram, inventaram coisa, inventaram personagem pra dar, para dar margem pra continuar a história que as pessoas estavam assistindo, não. Teve um final. Mesmo a série em alta. Eu tava em alta pra caramba, mas os caras falaram assim: não, vai ter um final e pronto. Depois eu crio outra coisa. É isso, não pode ter medo. Depois tem que criar outra coisa. Se você é bom em criar uma coisa, você tem grandes possibilidades de criar uma outra e dar certo. Talvez não é tão grande quanto Breaking Bad, um exemplo, mas vai te surgir uma grana. Então eu acho mais importante isso, você não continuar até cansar e a galera não assistir mais e acabar m- manchando o nome da série. E eu achei Stranger Things muito bom isso daí. Ela tá em alta ainda, com toda certeza. Agora que estreou aqui na temporada, tá lançando vários produtos aí dos personagem, né, da marca Stranger Things aqui no Brasil, eu acredito que no mundo afora também, óbvio. Mas, assim, para a última temporada, a gente queria que fosse uma coisa mais impactante, acontecesse mais coisas, até mesmo mais coisas do que as outras temporadas, né? Porque é a última tem que se fechar com chave de ouro, né? Por isso que vem essa frase. Mas não tá sendo isso. E tá sendo meio preocupante. Porque eu gostei mais da primeira parte da quinta temporada, da segunda parte da quinta temporada eu não gostei tanto. Mesmo tendo lá, é porque isso, porque aquilo lá, porque tá acontecendo isso, não sei o que. É legal, é interessante os caras explicar as crianças, não, né? Os jovens adultos explicarem lá as coisas e irem não sei aonde, vão não sei aonde, vão não sei o que, vão resolver tal parada. É muito legal, é muito da hora. É, é, como eu posso dizer, é curioso saber sobre como funciona, mesmo sendo ficção. Ah, não, porque aquilo lá tem uma ponte, não sei o que, tem o mundo invertido aqui, aqui do lado tem não sei o que, aí é o limbo, vou chamar de limbo, não sei o que. É interessante, as explicações do que não existe é plausível pra caramba. Eu gosto muito, mas encaixa muito bem. Mesmo não existindo, mas os caras explicando, você entra na sua cabeça. É como aquele professor chato, aquele professor legal na escola que te explica uma matéria chata e você consegue entender porque ele é legal, tá ligado? É a mesma coisa dos personagens lá. Os personagens são legais, eles explicando. Depois tem os outros lá que não é tão inteligente, mas explica da maneira deles e você entende também. Você fala, nossa, que legal, que da hora, tá ficando muito legal isso. Então, isso tudo é legal. Isso tudo tá acontecendo na quinta temporada, tudo aconteceu nas outras, muitos elementos aconteceram nas outras, tá acontecendo nessa também.
mas a gente esperava mais impacto, mais cenas criativas, mais situações de perigo, mais coisas assim pra deixar a gente mais uau, tá ligado? Nossa, essa é a última temporada, ó, os caras tão mandando ver. Tipo assim, a criatividade aqui tá bem aplicada. Mas infelizmente não tá acontecendo isso. Não tá acontecendo isso, tá sendo uma coisa, entre aspas, preocupante, porque não tá sendo ruim. Muita gente tá falando que tá muito ruim, né? Então vai falando assim, ah, nossa, essa quinta temporada não tá valendo de nada. Outra coisa é que muitas pessoas estão falando que tá sendo ruim porque estão comparando com Welcome to Daryl. Então, muita gente falando, porque, né, a primeira temporada do Welcome to Daryl, talvez eles tiveram muito tempo de criar e tal, e não sei o quê, e aí muita gente tá comparando as duas, porque as duas traz crianças resolvendo coisas, traz monstros, uma cidade amaldiçoada, né, um exemplo, né, enfim, e traz um monstro que é a chave, né, o Vecna de um lado e o Pennywise do outro. Então tem muita gente falando assim, nossa, perto de Stranger Things, perto de Welcome to Derry, Stranger Things tá no chinelo. Então também é isso. Então por isso também muita gente tá metendo o chute lá no Stranger Things, porque o Welcome to Derry falando que tá comendo Stranger Things com arroz e feijão. Acredito nisso? Talvez. Muita gente deve estar comparando. Então, seria melhor o Stranger Things lançar antes, né, pra não ter essa comparação. Porque o ruim, quando as pessoas falam na internet, aí é zoado, tá ligado? Aí acaba manchando mesmo a reputação, né? E mesmo que não seja por causa disso, mas a galera começa como se diz, a comparar uma com a outra, né? Então, e uma coisa é uma coisa, tipo assim, Stranger Things já tem uma história. Welcome to Daryl começou agora, né? Tem uma margem aí também para acontecer a segunda, terceira, quarta temporada. Mas eu acho que ficar medindo uma com a outra, eu acho que não tem muito a ver, mesmo que elas sejam bem parecidas, né? É nostálgica, anos 80, 90, crianças, vilões, já falei isso. Então, eu tô gostando, mas eu também tô achando fraco em comparação às outras temporadas. Muitos estão falando assim, ah, todo o impacto, toda coisa vai acontecer no último episódio. Eu acho que é muito fraco isso acontecer no último episódio, porque quando a série vai tendo sua construção, né, a quinta temporada de Stranger Things, quando ela quando ela começou, já estava nos preparando para o último episódio. Tá ligado? Ah, vou colocar um elemento ali, um elemento aqui que só vai ser explicado depois, ou vai depois ser lembrado em algum outro episódio, mas só vai ferver depois, tá ligado? Vai cozinhar depois, vai estar pronto depois, vai cozinhando a partir dos outros episódios. Eu não tô vendo muita coisa sobre isso, não tô conseguindo ligar muitos os pontos. Até mesmo esse penúltimo episódio que aconteceu agora, eu pensei que ia terminar de uma maneira, nossa, agora tô maluco pra assistir o último episódio, mas não. Assim, aconteceu lá uma coisa no final de, tamo pronto, agora vamos pra luta. E os outros, agora tamo no mundo, lá vamos pra luta. E tipo, tá bom. Mas eles já estiveram no mundo antes, e enfim, nessa parte também já tiveram nesse mundo antes, mas não aconteceu muita coisa. Então, tipo assim, eu tenho medo de ser muita enrolação, de ser muita conversa, de acontecer um impactinho ali, um impactinho aqui, não entregar muita coisa. Esse é o meu medo do último episódio de Stranger Things, tá ligado? Eu acho que vai ter aquela coisa lá da 11, né? Com a outra lá colocando caraminhola na cabeça dela. Enfim, tenho muito medo de ser uma coisa mais sentimental. É legal, muito legal. Mas tem que medir tudo. Não pode só apostar em uma coisa. Porque às vezes pode não tocar a você. Entendeu? Então, tipo assim, então os caras que fazem a série, que criam alguma coisa, eles têm que jogar pra tudo que é lado. Porque o Stranger Things não é uma coisa só sentimental. Tô falando assim, se for uma série de que aborda só temas sensíveis, sentimental, um exemplo, aí sim tem que focar só nisso, porque o público vai assistir pra ver isso, tá ligado? Mas Stranger Things não é sentimentalismo. Stranger Things meio que dispara pra um monte de lado pra pegar um pouquinho de cada coisa. Ah, tem um terrorzinho ali, tem monstros aqui, tem situações ali, tem perigos a colar, tem aventura. Tem piadinhas também, tem essa coisa de amizade e também tem temas sensíveis. Eu tenho muito medo deles só focarem em uma coisa só, cara. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra quando eu gravar o último, depois que eu assistir o último, eu falar assim, pô, eu avisei, tá ligado? Mas, enfim, não sei.
Então eu tô com medo que isso aconteça, né? Não vou bater o martelo. Eu acho talvez que não aconteça, mas eu tô com medo que aconteça, deles focarem muito em sentimentalismo. Ai, você vai ter que morrer pra isso daí acabar, não sei o que, não sei o que. Espero que não, mas pode acontecer que sim. Tenho muito medo que tenha muita conversa. Ah, eu não sei, cara. Eu tô com medo, tá? Porque nada foi muito preparado. Claro que foi algumas coisas preparadas, mas não foi tanto. Eu não vi muita criatividade no roteiro e tal. Teve algumas cenas muito boas, mas não tanto assim. Tá complicado, né? Tá complicado. Se fosse assim uma série que não tivesse tanto peso quanto Stranger Things tem, tipo assim, se fosse uma série não mainstream, né? Que fosse uma série tipo assim, à parte. Eu até falaria, não, tá bom, tá bom. Tipo assim, tá legal. Mas pra uma série tão grande quanto Stranger Things, que tem fãs que arrancam o cabelo, que pegou lá os atores, criancinhas de tudo, que hoje já estão, né, adultos, pra falar a verdade, acho que a Eleven tá com 21 anos, se eu não me engano, acho que eu vi isso hoje no Twitter. É muita coisa, então eles têm que preparar uma coisa muito grande, porque isso aí já meio que teve gente que cresceu com isso, tá ligado? Teve gente que era criança assistindo a primeira temporada e hoje tá com seus 20 e poucos anos, tá ligado? Já é maior de idade. Então eles tinham que preparar uma coisa melhor. Mas aí não sei se foi tempo que eles não tiveram, não sei se foi falta de criatividade, não sei se eu não sei, cara. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que não tá legal, tá? Não tá legal nos padrões de Stranger Things. Bom, o vlog ficou muito longo. Eu não costumo fazer vlogs assim, porém eu tive que explicar e falar minhas pautas aqui sobre o que tá acontecendo com Stranger Things. Mas eu quero muito saber o que que você pensa sobre Stranger Things, tá? Sobre toda a série, se a quinta temporada foi boa, se não foi, se fechou com chave de ouro, se não fechou. Tem um mosquitinho aqui, ótimo. E eu quero muito saber de tudo isso, tá? Veja os outros vídeos aqui no canal, tem muitas gameplays, né, de Brawl Stars, mas eu tô tentando meio que trazer outras coisas também, como vlogs como esse daqui. Na verdade são vlogs curtos, mas esse daqui eu meio que extrapolei o tempo para me explicar o que eu tô sentindo assistindo a última temporada de Stranger Things, porque eu esperei muito tempo para ver, né, o fechamento da série, né, os últimos episódios, né, a última aventura. Mas até o momento tá devendo. Vou falar a verdade, tá devendo. Beleza? Eu quero muito ouvir seu ponto de vista. Deixa seu like, se inscreve no canal, leia a descrição desse vídeo, tem informações importantes e até a próxima.